Aí você vê os resultados. Por que chamar um fenômeno que é somente liberalismo de fascismo? Porque, veja só, o liberalismo é um movimento cultural, certo? Ele é um movimento cultural. E o liberalismo ele tem faceta econômica, tem faceta ética, tem faceta cultural, tem várias facetas. Eu, durante todo o meu processo de formação do direito, eu fui liberal e, portanto, eu li literatura liberal. Eu não sou que nem os webcomunistas que nunca leu nada do que eles criticam. Né? Alguns deles, sempre é bom dizer. Então, eu conheço a literatura liberal, certo? A literatura liberal desde que as pessoas começaram a se chamar por liberais. E a literatura liberal contemporânea, porque eu não só li a literatura liberal para entender e me interessando por ela, como eu também queria saber quem são os últimos liberais autoproclamados que estão escrevendo. E a tradição liberal não é a tradição do apelo à potência do mais forte. Mesmo quando você tinha, por exemplo, John Stuart Mill defendendo a força da Inglaterra e, portanto, sendo eurocêntrico e defendendo a importância, John Stuart Mill, tá? Defendendo a importância da colonização inglesa para levar a civilização para o povo e etc e tal, aquela coisa que, obviamente, se olhando aqui do século XXI, você olha para um cara desse e fala assim, mentiroso, racista, safado e etc. Não, o racismo do Stuart Mill, quando ele ocorria, era porque ele realmente acreditava que a Inglaterra ia levar o bem, o desenvolvimento humano, o consumo, a camiseta de linho, a industrialização. Então, quando John Stuart Mill, que era um liberal, defendendo a colonização inglesa, quando ele fazia essa defesa, ele não fazia defesa dizendo assim, porque a Inglaterra é mais forte e ao forte cabe se impor e é isso mesmo e a gente em primeiro lugar. Não, a ética do Stuart Mill, ele escreve uma ética, não é essa, certo? Mesmo que você diga que na prática dá no mesmo, e de fato dá, certo? No processo, você pegar o John Stuart Mill no 19 defendendo colonização e você pegar um cara do século XXI defendendo, sei lá, American First, você dizer que isso dá no mesmo, é completamente diferente o discurso. A subjetividade envolvida, você pode dizer, mas a subjetividade não importa. Importa sim, porque quando você vai fazer políticos com base nessa subjetividade, quando você elege com a subjetividade da força, você vai cada vez mais pressionar para a criação de políticos que vão dizer assim, o fraco tem que perecer, o fraco tem que morrer, o fraco tem que ser exterminado. E aí dá na equação do século XX, né? Na equação do século XX. Por que você tem uma tendência fascista no século XX? Porque você tem, por exemplo, o início, né? O primeiro que foi marcado com o termo, mesmo que você possa dizer que tinha outros grupos sociais antes que pensavam parecido, como na França e etc e tal, como o João fala de vez em quando. Mas Mussolini, ele ascende ao poder bonachão. Bonachão é isso mesmo. Eu transo com tudo quanto é mulher mesmo. Eu sou foda. A gente é forte. Veja bem, a Itália tá na merda porque passaram para trás a gente, mas com artimanhas de enganadores, porque o italiano pelo italiano ele é forte. Lembra do Império Romano? Saudação romana e etc e tal. Então o ethos fascista é um ethos da força. E isso faz toda a diferença, porque se você constrói na sociedade civil um ethos da força, você vai que o bom é o forte, que é o ethos do Nietzsche, tá? Que é o ethos do Nietzsche, né? O bom é aquele que vence, é aquele que gera resultados, bom é isso, né? E o ethos que o Nietzsche diz que é cristão é dizer que o bom é o derrotado, é o fraco, é o que sofre, etc. O ethos da força, esse ethos da força, do que bom é equânime, é igual a bem de vida, bem financeiramente, que toca um instrumento, que malha pra caramba, aquele que se dá bem é o que é bom, né? É isso que é o ethos da força, aquele que se dá bem é o bom. Isso vai criar um discurso político que vai inflamar a população contra o fraco,
contra o fraco, de deixar o fraco se ferrar, de deixar esculhambar o fraco, pisar em cima da cabeça do fraco. Esse é o ethos do fascismo. Então tem toda a diferença. Tem toda a diferença, porque quando o John Stuart Mill está defendendo a colonização, se ele enxergar, se o Mill enxergar algum abuso, ele pelo menos denuncia o abuso. Se você está com o abuso explícito, né, pessoas manifestamente abusando do poder, batendo em pessoas mais fracas, usando a sua situação, um policial agredindo um fraco, etc. E tal. Se você vê isso, se o John Stuart Mill vê isso, ele vai falar, gente, aqui está abusando, aqui está errado. Já o ethos do fascismo vai olhar e vai falar assim, é isso mesmo, e você vai fazer o quê? Né? É isso mesmo, mais forte tem que se impor. E você vai fazer o quê? Você vai reclamar? Certo? Isso constrói toda uma estrutura de política completamente diferente. Então, eu não estou dizendo isso para passar pano para o liberalismo. Estou dizendo para lembrar que o diferente é diferente, meus queridos. Se fingir que o diferente é igual, só para lacrar para a esquerda e dizer que lá na direita é todo mundo igual, isso é um erro. E, aliás, você está com a foto de Trotsky, eu não sei se você é trotskista. Um erro que Trotsky denunciou em relação à União Soviética. Diga-se de passagem, tá? Aproveitando, diga-se de passagem, Trotsky denunciou. Vocês estão tratando o fascismo como se fosse só mais uma manifestação, entre outras. Fascismo e social-democracia. Nem consigo ver a diferença. Isso é uma burrice do caralho e levou ao estado de coisas que aconteceu no século XX, certo? Levou ao estado de coisas que aconteceu no século XX. Dimitrov tem absoluta razão. Quem é anti-Dimitrov, meu Deus do céu, como vocês são pessoas imundas. Isso é uma das coisas mais sérias dessa década. Né? O pessoal que não leva Dimitrov a sério. Saiu alguma notícia da percepção dos ucranianos